A nossa convidada em estúdio, Álvara Silva, vice-presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Vê aspectos, alterações positivas na saúde desde que entrou em vigor o plano de emergência e transformação para o setor? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Avaliar este plano de emergência para o SNS neste momento ainda é de algum modo difícil. Os dados são poucos, são necessariamente aqueles que nos têm sido fornecidos pelo Ministério da Saúde e são essencialmente dados de quantidade, não necessariamente dados de qualidade. E, portanto, as outras questões sobre as melhorias e sobre a forma como está a funcionar o SNS são-nos dadas até pelas notícias que vocês vão transmitindo, nomeadamente estas questões da acessibilidade, que têm a ver com o SNS 24, têm a ver com a limitação ao serviço de urgência e com um conjunto de outras medidas que são mesmo próprias do plano e dos eixos que este plano traz, mas do ponto de vista da melhoria propriamente dita, ainda é muito difícil de avaliar. E nesse caso, ouvimos o coordenador que avalia a execução do plano falar em recrutar mais médicos, melhorar o acesso à saúde e também a prevenção da doença. Estas são medidas genéricas que têm vindo sempre a ser reivindicadas. Verdade. Do que ouvi também das declarações do coordenador, a avaliação neste momento é só pelas medidas que são urgentes e prioritárias. Aliás, nenhuma das medidas estruturantes está praticamente em início ou em execução, só estas urgentes é que foram tomadas. Com certeza que será necessário contratar mais médicos, mas acompanhando o raciocínio do Sr. Coordenador da avaliação do projeto, é preciso contratar outros profissionais para que esta questão da promoção da saúde e da prevenção da doença seja de facto efetiva. Neste momento, o SNS tem um problema de acessibilidade. Resolvemos que não vamos... Ninguém vai à urgência que não seja referenciado, mas a linha de saúde SNS 24 continua a funcionar como funcionou até aqui. Não teve reforço de profissionais. Por exemplo, a linha SNS grávida não tem profissionais, enfermeiros especialistas na área da saúde materna e obstétrica a atender estas chamadas. Elas são atendidas pelos elementos da saúde 24 mais experientes, mas não há garantia nenhuma que qualquer um deles seja enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica e, portanto, tomaram-se medidas que não foram acauteladas dos recursos necessários nem dos princípios subjacentes ao conhecimento técnico-científico necessário. Portanto, neste momento, estas medidas estão limitadas. Ora, para se apostar na prevenção e na promoção da saúde, é preciso que haja portas abertas nos centros de saúde e que a porta de entrada no sistema não seja o consultório médico, possa ser o profissional mais habilitado para a situação. Portanto, para além da contratação de médicos, são também necessários outros profissionais de saúde, e neste caso enfermeiros. Enfermeiros especialistas, que podem ser da área de saúde materna e obstétrica, que podem fazer a vigilância da saúde materna durante a gravidez e no puerpério, a da saúde pediátrica, que fazem parte das carteiras de serviços básicas das USIFs e que estes profissionais especialistas de saúde de pediatria podem fazer essas consultas, retirando do médico o pendor de fazer um conjunto enorme de consultas, podendo dedicar essas consultas a patologia, a acompanhamento de doentes agudos que venham e que não tenham critérios para urgência. Tantos médicos ou mesmo assim é necessário o número que... Continuam a ser necessários, mas o número seria menor e poderiam estes médicos receber os utentes que têm patologia que não teria necessidade de ir para a porta do serviço de urgência, mas que poderia ser tratado no serviço com o seu médico de família, que é a pessoa que melhor conhece essas pessoas. Portanto, alargaríamos aqui a acessibilidade aos utentes. Neste momento, quais são as principais dificuldades relativamente a quem trabalha na saúde? O que é urgente fazer e se alguma das medidas que entrou em vigor com este plano está a ajudar ao funcionamento? Ora, este plano tem, de facto, tem bons princípios. A verdade é que não melhoraram as condições de trabalho dos profissionais, nomeadamente dos enfermeiros, e nós temos um problema muito grave com
Os horários de trabalho dos enfermeiros, é conhecido que as horas extraordinárias dos médicos são mais mediáticas, mas os enfermeiros são um grupo profissional que mais horas faz. E tem outro problema. A maioria das horas que os enfermeiros faz, as horas extraordinárias, são falsas, muitas vezes não pagas, acumuladas em bancos de horas que são, por princípio, ilegais e, portanto, continuamos a agravar estas condições de trabalho. Os enfermeiros, considerando estas condições e outras, também não estão a ficar no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estamos a tentar recrutá-los, mas eles não ficam. E há uma outra questão, que agora eventualmente se agravará por uma decisão precipitada na publicação daquilo que seria um decreto-lei que ajudaria a melhorar as condições remuneratórias dos enfermeiros. À primeira vista, sim, mas no futuro foi uma oportunidade desperdiçada de facto ser atrativo. Esta questão da promoção da saúde e muitas dessas funções a desempenhar por enfermeiros especialistas na saúde materna, na saúde pediátrica, enfermeiros de família, não vai acontecer a curto prazo, ou não tanto como se gostaria, não só por causa destas questões remuneratórias, mas porque também não se prepara a carreira e a forma como se remunera e como se faz a sua progressão para ser atrativa e, de facto, comprometer os profissionais com o projeto do SNS. Portanto, conclui-se que na base de tudo está a falta de valorização da carreira dos profissionais e faltam profissionais precisamente por esse facto e é preciso trabalhar nesse âmbito. Sim. No funcionamento do dia-a-dia, o que é que se pode alterar? As instituições ainda estão muito focadas numa lógica médico-cêntrica, como lhe disse. Isto sem qualquer pendor corporativista, que não é esse o objetivo. É que tudo tem que passar pelo médico. Ainda não se conseguiu fazer com que as instituições utilizem e maximizem as competências de todos os profissionais que têm ao seu serviço. Neste momento, temos enfermeiros especialistas nestas múltiplas áreas de que lhe falei, desperdiçados porque não podem exercer por mecanismos e vicissitudes várias, nomeadamente até técnicas e informáticas, limitações, para exercer na plenitude as suas funções. Ora, sobrecarregando outros profissionais e não tornando eficaz e eficiente todo um mecanismo que serviria ao utente da melhor maneira. Poderia haver menos falhas na comunicação se esses enfermeiros especialistas estivessem mais presentes na linha SNS 24? Sim. Acredito que sim, até porque a sensibilidade e o treino e a experiência que tem um enfermeiro especialista permite-lhe não só seguir o algoritmo, que sim, os algoritmos são úteis, mas permite-lhe discriminar dentro daquilo que é o algoritmo se está certo ou não e tomar uma decisão clínica de forma mais acertada e mais sensível. Portanto, enquanto não tivermos acautelado estes profissionais e enquanto não tivermos provido o Serviço Nacional de Saúde destes recursos, todas as medidas tendem a falhar. Portanto, está-se a ver neste momento que há medidas como a questão da linha Saúde 24, que foi vista como uma solução para a acessibilidade, para controlar até os fluxos à urgência, que está a causar constrangimentos porque não se preparou à retaguarda as necessidades. Relativamente aos serviços que ficam assoberbados, esta medida veio facilitar de alguma forma? Em relação aos serviços de urgência, sim. A boa parte dos utentes que estariam nos serviços de urgência propriamente ditos, que seriam os verdes e os azuis, que seriam triados na triagem de Manchester com estas características, também estão a ser desviados para os centros de atendimento clínico. Portanto, a urgência está um bocadinho mais aliviada. No entanto, todos os doentes que nos chegam ao serviço de urgência são doentes graves e que precisam de cuidados e muitas vezes de internamento. E também ainda não temos solução para aquelas situações que, não precisando de cuidados médicos, continuam a precisar de cuidados de enfermagem, de cuidados de saúde e para os quais não temos uma oferta pós-internamento. Portanto, continuamos aqui a ter os serviços hospitalares assoberbados, os internamentos, que não escoam os serviços de urgência, e isto é uma bola de neve, é uma cadeia. Portanto, enquanto as falhas neste momento são transversais a diversas áreas dentro da saúde. Sim. Muito bem.
Álvaro Silva, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado eu. Uma boa noite.